Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alguns bons investimentos que você consegue acessar com pouco dinheiro. Então, tanto investimentos de renda fixa como investimentos de renda variável, que você consegue acessar aí por um baixo custo, por um baixo investimento mínimo, e que podem agregar bastante em uma carteira de investimento, certo? Então, fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, e antes da gente partir aqui para a listagem dos investimentos que eu queria te mostrar ao longo do nosso vídeo de hoje, eu queria conversar com você rapidamente sobre a definição de renda fixa e de renda variável, que são aí basicamente as duas principais categorias do nosso mercado financeiro, e é dentro dessas categorias que estão todos os ativos, todos os investimentos que você pode fazer, que você pode investir. Então é essencial que você saiba as definições, saiba as particularidades de cada uma dessas categorias, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar rapidamente. Então vamos lá. Bom, e começando falando sobre a renda fixa eu costumo dizer que ela é a porta de entrada no mundo dos investimentos, porque ela é a categoria mais simples e mais segura de se investir. É nela que existem os investimentos mais seguros, mais simples, menos voláteis. Então, é por meio da renda fixa que é interessante que você comece no mundo dos investimentos. Por ter essa segurança, por ter essa simplicidade e por ter os investimentos mais seguros disponíveis no mercado financeiro. E a principal característica que você deve ter em mente sobre a renda fixa é que você, ao investir em algum ativo, ao investir em algum título da renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição financeira, seja ela pública ou privada, e essa instituição vai usar o seu dinheiro nas suas operações e no futuro te devolver o seu dinheiro investido, acrescido aí de uma certa rentabilidade. Então, investir na renda fixa, investir em algum ativo de renda fixa, nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para alguma instituição e no futuro receber o seu dinheiro acrescido aí de uma certa rentabilidade. Bom, então são basicamente essas principais características que você deve ter em mente sobre a renda fixa. É uma categoria mais segura, é uma categoria mais simples de se investir, que oferece menos volatilidade e menos oscilação para o seu dinheiro. E a principal característica quando você vai investir em renda fixa é que você tem que ter em mente que quando você investe em algum investimento, em algum título de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição, seja um banco, seja alguma outra instituição financeira, e no futuro essa instituição vai te devolver o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Bom, e do outro lado, existe a renda variável, que, ao contrário da renda fixa, é uma categoria de investimentos que ela vai te entregar um pouco mais de volatilidade, que vai te entregar um pouco mais de oscilação para o seu dinheiro, mas que em contrapartida ela pode te oferecer boas rentabilidades, ao contrário da renda fixa. E a principal característica da renda variável, que quando você investir em algum ativo de renda variável, você tem que ter isso em mente, é que quando você investe em algum ativo de renda variável, como uma ação, como um fundo imobiliário, você se torna sócio, você se torna um dos proprietários de algum negócio, seja uma empresa, seja um imóvel, por exemplo. Então, essa é a principal característica da renda variável que você tem que ter em mente. Você tem que investir nos ativos de renda variável com a mentalidade de sócio, com a mentalidade de proprietário de algum imóvel, de alguma empresa e coisas desse tipo. Bom, então essas são basicamente as principais características dessas duas categorias de investimento, tanto renda fixa como renda variável. Claro que a gente aqui falou brevemente sobre essas características, certo? Você pode se aprofundar cada vez mais, caso você queira, mas você tem que ter essas características em mente antes de investir em qualquer ativo, seja de renda fixa, seja de renda variável. Agora a gente vai falar sobre os principais investimentos que eu te trouxe nesse vídeo, que você consegue investir com pouco dinheiro, consegue investir com pouco capital. Então vamos lá. Bom, e o primeiro investimento que eu queria trazer para você é o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto é um investimento de renda fixa, é um investimento emitido pelo governo federal, e aí quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal, e aí o governo vai usar o seu dinheiro nas suas operações, seja para a construção de alguma obra pública, seja para pagamento de alguma dívida ou qualquer outra função que o governo queira dar para o seu dinheiro. Mas investir no Tesouro Direto é você emprestar o seu dinheiro para o governo e no futuro o governo devolver o seu dinheiro acrescido aí de uma certa rentabilidade. Então, por ter essas características, por ser um investimento de renda fixa emitido pelo governo e quando você investe, você empresta dinheiro para o governo federal, o Tesouro Direto é basicamente o principal investimento, o investimento mais seguro do nosso país, mais seguro até que a poupança e rendendo até mais que a conhecida poupança. Então, esse é o primeiro investimento que eu queria te trazer como um bom investimento e um investimento barato de se investir, porque quando você for ver os títulos do Tesouro Direto, existem ali títulos que você consegue investir com 30 ou 40 reais. Então, são investimentos bem atraentes, são investimentos simples, seguros, e como você viu, são investimentos bem baratos de se investir. Então essa é a primeira opção de investimento que eu queria te trazer, o Tesouro Direto, que é um investimento que você consegue investir aí com 30, 40 reais, e um investimento de renda fixa, né? Bom, e o segundo ativo que eu queria te apresentar no vídeo de hoje são os CDBs. Os CDB, caso você não conheça, são os certificados de depósito bancário. E aí, como o nome sugere, os CDBs são ativos de renda fixa
emitido por grandes bancos. Então, quando você vai investir em um CDB, você vai emprestar o seu dinheiro para um banco, o banco vai usar o seu dinheiro nas suas operações e no futuro te devolver o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Bom, então assim como o Tesouro Direto, os CDBs também são investimentos bem atraentes, são investimentos bem seguros de se investir e hoje em dia são investimentos que entregam uma boa rentabilidade para o seu investidor, certo? E para você investir no CDB, existe em média hoje um investimento mínimo de R$100. Então com R$100 você já consegue investir nos CDBs. Então esse é o segundo tipo de investimento, é o segundo ativo que eu queria te apresentar. São os CDBs, que são investimentos seguros, são investimentos que entregam uma boa rentabilidade e que possuem esse investimento mínimo aí de R$100, que é um valor considerado baixo para você começar a investir em bons investimentos, em bons ativos de renda fixa. Bom, e o terceiro ativo que eu queria te apresentar no nosso vídeo de hoje ainda é um investimento de renda fixa, que são as LCIs e as LCAs. LCI significa letra de crédito imobiliário e LCA significa letra de crédito do agronegócio. E aí, quando você investe em uma LCI ou LCA, você empresta seu dinheiro também para um banco e o banco direciona o seu dinheiro tanto para o setor imobiliário quanto para o setor do agronegócio do Brasil. Então, assim como os CDBs, as LCIs e LCAs também são investimentos bem seguros, afinal você está emprestando o seu dinheiro para um banco e no futuro o banco vai te devolver esse dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade, assim como funciona com qualquer investimento de renda fixa. E também o investimento mínimo para você investir aí, em média, nas LCIs e LCAs é um investimento mínimo aí de R$100. Então as LCIs e LCAs também são investimentos bem atraentes, são investimentos seguros, são baratos de se investir e que também oferecem uma boa rentabilidade. Bom, e uma outra característica, uma outra particularidade sobre as LCIs e LCAs é que são investimentos isentos de imposto de renda, porque são investimentos que investem, são investimentos que direcionam o seu investimento para setores importantes no país, como o setor imobiliário, nas LCIs, e no setor do agronegócio, como as LCAs. Então, como são ativos que investem, que direcionam o seu dinheiro para setores importantes do país, o governo decidiu tirar a taxação de imposto de renda como uma espécie de benefício, como uma espécie de bonificação para quem investe nesses ativos. Então, caso você invista em uma LCI e LCA, saiba que são ativos isentos de imposto de renda. Bom, então esses três ativos foram investimentos de renda fixa que eu queria te apresentar. Só recapitulando aqui, foi o Tesouro Direto, os CDBs, as LCIs e LCAs. São três bons investimentos, são três investimentos de renda fixa, como eu falei. Então, são investimentos simples, seguros de se investir e, como você viu, são investimentos que possuem um baixo capital, um baixo custo para você começar a investir nessas opções. Então, essas são as três opções que eu queria te apresentar sobre a renda fixa. E agora a gente vai falar sobre algumas boas opções também de renda variável e que também você consegue investir com baixo custo, com pouco dinheiro. Bom, e a primeira opção de renda variável que eu queria te apresentar são as ações. E caso você ainda não conheça, não saiba o que é uma ação nada mais é que uma pequena parte, uma fração de uma grande empresa negociada na Bolsa de Valores. Então, quando você compra uma ação lá na Bolsa, você está comprando um pedaço, uma fração de uma empresa. E aí, quando você compra uma ação de alguma empresa, você passa a ser sócio dessa empresa. E aí você pode participar do crescimento dessa empresa, ou seja, se a empresa crescer, sua ação vai valorizar e você vai ganhar dinheiro com isso. E uma outra forma de ganhar dinheiro com a ação é participando da divisão de lucros por aquela empresa na forma de recebimento de dividendos. Então você pode, quando você compra uma ação, você tem direito a receber parte dos lucros daquela empresa na forma de dividendos. Então, como você viu, as ações elas são investimentos bem atraentes para o investidor, são negociadas ali na Bolsa de Valores e que, apesar de serem investimentos de renda variável e apresentar uma certa volatilidade, uma certa oscilação, as ações elas são investimentos que podem te entregar uma boa rentabilidade, principalmente no longo prazo, e são investimentos que te proporcionam essa ideia de se tornar sócio de grandes empresas e participar do crescimento e da divisão de lucros dessas empresas. Então é por isso que eu te trouxe esse investimento e, como eu falei, são investimentos de baixo custo para você investir. Então com 5, com 10 reais, com 20 reais, você já consegue comprar ações na Bolsa. Então são investimentos que entregam uma certa volatilidade, mas que em contrapartida podem te oferecer boas rentabilidades e são investimentos simples e baratos de serem acessados. Como eu falei, com 5, com 10 reais, você já consegue comprar ações na nossa Bolsa de Valores. Bom, e uma segunda classe de ativos que eu queria te apresentar, ainda dentro da renda variável, são os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários nada mais são que fundos de investimentos que investem em grandes imóveis de diferentes setores, como galpões logísticos, shopping centers, escritórios, hospitais, bancos, enfim, diversos setores, diversos segmentos de imóveis. Existem alguns fundos de investimentos que vão lá, investem nesses imóveis e aí eles fracionam esses imóveis em cotas e disponibilizam essas cotas na nossa Bolsa de Valores. E aí a gente pode ir lá e comprar essas cotas e passar a ser um dos donos desses imóveis. Claro que um dono indireto, né? Porque você vai comprar uma cota do fundo e o fundo vai comprar aquele imóvel, vai formar ali uma carteira com vários imóveis,
tanto imóveis, como eu falei, imóveis como galpões, como shoppings, como hospitais e imóveis de diversos segmentos. Então, os fundos imobiliários são investimentos que te proporcionam investir no setor imobiliário do país através da Bolsa de Valores. Bom, e o investimento mínimo que você precisa para investir nessa categoria, para investir nos fundos imobiliários, é aí em média de R$100. Então, com R$100 você já consegue comprar cotas de bons fundos imobiliários na nossa bolsa. Existem cotas mais baratas, existem fundos que custam até R$10, mas na média, com R$100 você já consegue investir em imóveis, você já consegue investir em fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Então essas são as duas principais classes de ativos de renda variável que você consegue acessar com baixo custo, com pouco dinheiro, no caso as ações e os fundos imobiliários. E como eu falei, a renda variável é aquela categoria que ela oferece mais volatilidade, mas que em contrapartida são investimentos que podem te oferecer uma boa rentabilidade, pode te oferecer um bom rendimento, principalmente aí visando o longo prazo. Bom, então esses foram os 5 ativos, as 5 classes de investimentos que eu queria te apresentar no nosso vídeo de hoje. E como você viu, são investimentos simples de você investir e são investimentos que você consegue acessar por um preço acessível, consegue acessar com pouco dinheiro, com baixo custo. Então, só recapitulando aqui os investimentos. Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, 3 ativos de renda fixa, ações e fundos imobiliários, 2 ativos de renda variável. Então, caso você queira começar a investir nesses 5 ativos, né, nessas 2 categorias de investimento, como renda fixa e renda variável, o conselho que eu te dou é que você comece a investir pela renda fixa, que é uma categoria de investimentos mais segura, mais simples de se investir. Então, começando na renda fixa, você vai vendo ali como que é o seu dinheiro rendendo a cada dia e também você vai criando o hábito e a experiência de investir. E aí, com o tempo, você vai adquirindo mais conhecimento, vai ganhando mais experiência no mercado financeiro e aí você vai migrando para outras categorias, como a renda variável, começando a investir em ações e fundos imobiliários. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo para te mostrar como que você consegue investir e onde você consegue investir com pouco dinheiro, certo? Eu espero que você tenha entendido tudo que a gente conversou ao longo do nosso vídeo, tenha entendido tudo que a gente conversou e definiu ao longo do nosso vídeo de hoje, certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, certo? Falando o que você achou, deixa o seu like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer esse projeto que está só começando, tá bom? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana, valeu!